Muito bem, hoje o assunto é um assunto importante e com certeza vai mexer com a maioria. Aos nossos seguidores da Gazeta MS, ouvintes da Rádio Coração, a pauta é sobre cálculo revisional de juros abusivos. E quem vai falar sobre o assunto é o Dr. Edson Mello, que você já conhece, já esteve aqui em outras oportunidades, e se você não viu as outras entrevistas, entre no nosso canal, lá no YouTube, que lá tem matérias importantes. Dr. Edson Mello, que é especialista. Quero agradecer a sua presença e, para iniciar, como que eu faço para saber se estou pagando juros abusivos no meu financiamento? Olá, Silva. Olá, ouvintes da Gazeta MS e Rádio Coração. É um assunto importante. Dourados hoje, como vários outros municípios, ele tem crescido muito e a demanda por automóveis, por imóveis, ela tem sido grande. E os bancos se utilizam dessa necessidade que o cliente tem para, muitas vezes, colocarem juros acima dos juros de mercado, o que seriam considerados juros abusivos. É aí que entra uma ação chamada ação revisional. Doutor Edson Mello, é um assunto realmente altamente importante. E quando que posso ingressar com uma ação revisional? Por exemplo, o senhor disse veículos, mas ela vale também para outros financiamentos? Isso, correto. Sempre que o cliente necessita de um empréstimo, de um crédito, vamos dizer, né? Seja ele para compra de imóveis, seja ele para compra de automóveis ou até um consignado, ele vai fazer uma contratação junto ao banco que vai cobrar dele um juro, uma ação, um juro por conta de emprestar o dinheiro. E a cobrança do juro é natural? Seria natural, porém ela deve seguir algumas regras de mercado. E o que ocorre muitas vezes é que o banco não só coloca juros acima do valor de mercado, como também ele coloca encargos e alguns serviços que o cliente muitas vezes não pede e nem gostaria de ter esse serviço, porém o banco inclui, porém eles não são legais. Só que você só consegue fazer essa constatação após uma análise minuciosa do contrato, que deveria ser feito por um advogado especialista. Nessa análise desse contrato, você vai ver se está pagando juro a mais ou se existe algum produto que você não solicitou. Vou dar um exemplo para você. Você solicitou um crédito para comprar um veículo e o banco inclui lá uma taxa de abertura de crédito, a chamada TAC, que normalmente varia de 500, 800 até R$1.000. E ela é uma taxa que não deveria existir, porém muitos bancos colocam, incluem no financiamento e além de você pagar por essa taxa, você paga um juro em cima da taxa, o que torna o seu contrato bem maior. Quer dizer, o cliente desconhece. A grande maioria. Sim, muitas vezes, muito embora os bancos, quando você vai assinar esse contrato, ali nas letras menores, todas essas taxas e encargos estão incluídas. Porém, poucos se atentam a esses detalhes. Por isso que é muito importante, a hora que você for assinar um contrato, seja ele de sua casa, seja ele de um carro, é muito importante você analisar principalmente os serviços que você está contratando e a taxa de juros, que normalmente ela vem explícita no contrato. Nós estamos com o Dr. Edson Mello e você que está nos acompanhando, entre no YouTube e se inscreva no nosso canal. É muito importante a sua presença, a sua participação, dúvidas. Você também pode dirimir as suas dúvidas, né? Enviando, participando, enviando o seu questionamento e o Dr. Edson ele vai responder. No caso de você ter também o seu advogado, o seu representante de confiança, leve a ele, procure-o, né, para sanar dúvidas. Doutor Edson, com relação a taxas de juros, quais podem ser revistas? Basicamente, nos contratos, todas as taxas podem ser revistas, desde que elas estejam sendo abusivas. Vou dar um exemplo. O nosso mercado hoje, por conta da taxa Selic, que ela está bem alta nos últimos anos, então se nós falarmos aí numa taxa média de 1,5% a 2% ao mês, de 1,5% a 2%, estaria dentro de um patamar legal, digamos assim, né? Pode estar um pouquinho acima, mas talvez não seja considerada abusiva. Então, o que é necessário analisar? A taxa de juros efetiva que está no contrato. Se ela estiver muito acima disso, ela com certeza será considerada abusiva. E quando ela é considerada abusiva, o que ocorre? Ocorre que a sua parcela ela vai ser reduzida
e o valor que você financiou também. Então, lá no final, ao invés de você pagar o valor total desses juros e as taxas que foram incluídas, ela sofre uma redução significativa, podendo reduzir a parcela ou talvez até reduzir o prazo. Certo. Doutor Edson, outro detalhe, essa revisão eu posso entrar já nos primeiros meses? Correto seria procurar um profissional antes de assinar esse contrato e pedir uma orientação também, né? Silva, essa é uma pergunta muito importante e interessante. Eu vou te explicar por quê. Essa análise revisional ela pode ser feita a qualquer momento. Enquanto o contrato perdurar ou enquanto não ocorrer a prescrição, porque normalmente a gente percebe que o cliente ou a pessoa que contraiu esse financiamento, ele só vai atrás de uma análise revisional quando a conta aperta. Enquanto ele está conseguindo pagar a parcela e está tudo tranquilo, normalmente ele até acaba finalizando o contrato e não se dá conta do tanto de juros que ele pagou a mais. Então, essa reanálise ela pode ser feita a qualquer momento, enquanto perdurar o contrato, né? Ou quando houver a prescrição. O que seria essa prescrição? Ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porque existe aí uma relação de consumo, onde o cliente contrai um empréstimo via banco e o banco fornece o dinheiro para a compra do automóvel. Então, após o prazo de prescrição desse contrato, aí você perde o direito de entrar com uma ação revisional, correto? Correto. Outro detalhe também, vale essa revisão para planos tipo de saúde? Sim, porque só que o plano de saúde já tem uma legislação específica, né? Esse aqui seria mais especificamente para quem contrai um empréstimo para comprar um bem móvel ou imóvel, ou talvez um consignado. Importante ressaltar aqui também, Silva, a pessoa às vezes fala assim, eu estou com uma ou duas parcelas em atraso. Certo. Posso entrar com ação revisional? Sim, você pode entrar com ação revisional mesmo que ainda esteja com parcelas atrasadas. Por quê? O fato de você estar com parcelas atrasadas não preclui seu direito a uma ação revisional. Porém, você corre o risco de, em estando as parcelas atrasadas, o banco entrar com uma ação de busca e apreensão no seu automóvel. E aí, às vezes, pode ser que você não consiga reverter essa ação de busca e apreensão até o final da análise do mérito da sua ação revisional. Então, é importante o quê? O quanto antes você entrar com essa ação revisional, se você perceber que o seu contrato possui juros abusivos ou serviços que você não quis contratar, entre de forma imediata, peça uma análise através de um advogado especialista para ter a certeza se o seu contrato possui juros abusivos ou algo que pode ser retirado. Porque muitas vezes a sua parcela ela está alta, porém o juro não está abusivo. Aí não adianta você entrar com uma ação revisional, que muito provavelmente ela será negada, e você pode até incorrer em alguns débitos por conta da perda do processo, né? Verdade. A ação revisional, o senhor já disse aí, mas é bom especificar, anula o contrato? Não, em tese não. Em tese, o que ele vai fazer? Ele vai revisar o contrato. Certo. Por isso fala ação revisional. Então, o contrato vai continuar, porém ele vai seguir outras taxas de juros e outras normas. Eu vou dar um exemplo. Você tem um contrato que você pediu a revisional, então ele não vai ser anulado, porém ele vai ser revisto, onde a sua parcela ela pode ser reduzida dependendo da taxa de juros que foi aplicada, de forma bem considerável. Nós temos casos aí de parcelas que são pagas R$ 1.500 e ela é reduzida para R$ 700, R$ 800. Então, pode sofrer uma revisão bem interessante. Muito interessante. Outro detalhe também, doutor, entro com uma revisão em um financiamento. Eu tenho um financiamento de 36 meses, eu já paguei 20. A partir do momento em que eu peço essa revisão, ela vale retroativamente? Sim, ela vale desde o início do seu contrato. A partir do momento que você assinou o contrato e pagou a primeira parcela... Entendo esse abuso. Sim, você pode... Digamos que você fez um parcelamento igual você deu o exemplo, 36 meses. Aí você já pagou 30 meses, entrou com a ação revisional, foi considerada correta a sua pretensão de redução dos juros. Aí provavelmente, como já está quase no final do contrato, esse contrato ele pode ser já liquidado e talvez sobrar ainda restos a receber, porque você já pagou a mais. Verdade, muito interessante, pessoal. Por isso que é importante você
procurar um especialista, está muito em voga hoje, principalmente, né, sobre esta questão. E quem é que não tem, né, um financiamento? Esse é um fato importante porque nós analisamos aí, muitos veículos são vendidos mensalmente e quando nós partimos para a plataforma de venda de imóveis, vamos falar de valores um pouco mais altos, que você normalmente financia o seu imóvel ali em 10, 20, 30 anos, pode ser que você já venha pagando 10, 12 anos, uma taxa de juros abusiva. Então, quando você faz essa análise prévia e é constatado que existe o juro abusivo, é indicado que você entre imediatamente com essa ação revisional. Para quê? Para que haja uma redução significativa da parcela e muitas vezes até uma redução do prazo. Ao invés de você pagar, de repente, 30 anos, você reduz isso consideravelmente para 25 ou até 20 anos, né? É verdade, pessoal, muito importante esse esclarecimento, a participação do Dr. Edson Mello. Mais uma vez eu quero aqui dizer a você que não tenha dúvida, é sempre importante lembrar, né, Dr. Edson? Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse, porque quando você ultrapassa, às vezes o custo ele se torna muito alto, porque às vezes você sacrifica até algum bem-estar da sua família para manter uma parcela que está incluído um juro abusivo. Então, tome cuidado, não ultrapasse, porque a gente fala em veículo. Quando você faz algumas ultrapassagens indevidas, pode ser que algumas vezes dê certo, mas se der errado, você pode ter grandes problemas. Com a ação revisional não é diferente. Não seria justo você ficar pagando uma taxa de juros tão alta quando você tem o direito de revisar essa parcela, e não é nada injusto. Você tem que encontrar um equilíbrio na sua parcela para que você pague o juro legal, né, para o banco que te emprestou o dinheiro, porém, isso não pode ser abusivo. É verdade. E é preciso perícia para comprovar, chegar-se essa abusividade? Sim, com certeza. Um dos critérios da análise revisional é uma perícia contábil e financeira feita por um advogado especialista, por um escritório especialista. Para quê? Você precisa levar em uma ação já todas as análises prévias, todos os relatórios ou o que precisa ser feito para que o juízo simplesmente analise aqueles documentos e, em estando tudo correto, ele vai conceder a análise revisional. Ok, olha, é muito importante, hein? Mais uma vez eu quero reiterar aqui, agradecer a presença do Dr. Edson Mello, porque é uma prestação de serviço que a Gazeta MS, juntamente com a Rádio Coração, a Web Rádio Javera faz, porque, sem dúvida nenhuma, é uma utilidade pública. É direito e justiça, é um direito que você tem e, de repente, você desconhece. Isso aí, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Gazeta MS, na Rádio Coração e trazer aos ouvintes, né, essas informações que podem ser em um determinado momento tão úteis, né? De repente você está pagando uma parcela muito alta, está fora do seu orçamento, você está sacrificando algo para a sua família, sendo que você tem um direito de rever essa parcela, de repente você pode reduzi-la de forma considerável e melhorar a condição de vida da sua família. É verdade, até porque a questão de financiamento tem aquela questão, né? Acumulou a primeira, acumulou a segunda, a terceira, da terceira para frente fica realmente difícil. E eu acredito que até a segunda ainda dá para você administrar, mas depois fica muito difícil evitar, né, esta situação, mas fazer uma revisão faz toda a diferença, com certeza. Doutor Edson Mello, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua explicação, pela sua presença, por estar conosco, não é? Deixe o seu Instagram, deixe o seu contato, mais uma vez eu reitero, ele está conosco, é uma utilidade pública, prestação de serviço de forma voluntária, tá certo? Ele está se dispondo, né, a esclarecer a nossa população, a nossa sociedade, que é importante você buscar o seu direito, mas você pode tirar dúvidas aí com o seu advogado, com o seu contador, com a pessoa de confiança. É isso aí, eu agradeço a todos a oportunidade. Quem quiser me acompanhar ali no meu Instagram é @EdsonMello, tá? 2 L's. 2 L's, não esqueça, @EdsonMello com 2 L's. E ali a gente sempre publica muito conteúdo que pode te auxiliar em várias de interesses gerais, né? Sim, temos várias demandas ali, a gente trabalha muito com as ações revisionais, trabalha muito com inventário, holding, então tem assuntos interessantes ali para você. Muito obrigado e até a próxima. Não se esqueça, inscreva no nosso canal Gazeta MS no YouTube. Acione o sininho